é outro fato. Bom, segurança pública também é muito debatido no Senado, né? E aí a gente sempre, por exemplo, guerras paralelas no Rio de Janeiro, guerras paralelas em São Paulo, fica o coitado do cidadão. Eu fiz uma rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado e falava sempre sobre o tema, doutor Roberto, segurança pública, pedindo mais a prevenção até. A prevenção, ou seja, eu acho que a segurança pública tem que ser extremamente eficiente, porque nós estamos num país em que estados irmãos nossos conseguem viver guerras paralelas, né? Então, graças a Deus, a gente não está em um céu, óbvio, e aí eu não falo de uma data, eu falo de décadas e décadas, nós não estamos em nenhum céu, mas também não estamos no inferno, como é São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo. Eu acho que a gente precisa trabalhar com prevenção. Só que aí chega, e aqui tem a ver com o senador Roberto Cavalcante, chega as guerras, a hora das guerras do Rio de Janeiro e São Paulo, e ninguém sabe se a culpa é do governador ou do presidente. E aí fica jogando estadual, federal. Afinal de contas, a ótica do senhor, já que está no âmbito federal, qual é, representando o Estado? Eu vou responder em duas estradas aí do mesmo tema. Por favor. Eu acho que o que falta no Brasil, na base, é educação. Você, com a educação das plataforma básica da minha atuação será a educação. Eu acho que com a educação você tem tudo. Você não teria violência social se você tivesse educação, até porque você geraria desenvolvimento maior em função especificamente da educação. É a grande prevenção. É a grande prevenção. A profilaxia é melhor do que fazer a cirurgia. É verdade, é verdade. Outro ponto que é um fato curioso, você tocou aí, até me surpreendeu pelo tema. Eu fiz um trabalho já antes dessa semana que lá atuei para verificar quanto é que um militar ganha embarcado no navio, por exemplo, de alimentação. E me foi respondido pela Marinha, mandei um questionário, a Marinha me respondeu formalmente, R$ 3,68 por dia para manter um tripulante embarcado, um marinheiro embarcado no navio da Marinha do Brasil. Esse marinheiro passa o dia cuidando do nosso equipamento, passa o dia polindo os nossos bronzes, passa o dia defendendo a nossa pátria. Aí foi verificar quanto é que ganha, quanto é que o governo gasta com um presidiário para estar tocando fogo nos colchões, criando motins e tal. Então ele gasta 5 vezes mais, o governo gasta 5 vezes mais para alimentar um presidiário de que alimentar um soldado. Que realidade triste. Que país nós vivemos, não é verdade? Vou fazer um trabalho nesse campo. Eu não acho que deva ser cortado nada do presidiário. Eu acho que deva ser o presidiário educado. Até evitar que ele se torne bandido. Mas nós não podemos ter... Que país é esse? Não é? O Brasil é um país desses contrastes. Esses temas são temas que eu pretendo abordar. Vamos dizer, contraste entre você pagar a um militar para defender a pátria 1/5 do que você gasta com um presidiário. É você ter um país que você recebe numa poupança 0, alguma coisa por cento e você recebe num cartão de crédito dizendo que esse mês está muito bonzinho e o cartão de crédito está lhe cobrando só 15% ao mês de taxa de juros. Então, é o mesmo cidadão, o cidadão que vai lá e aplica, digamos, sua poupança e ganha 0, alguma coisa, e o outro mesmo cidadão que vai ter que atrasar por um dia ou ter que usar aquele crédito do cartão de crédito e vai pagar 15%. Então, nós somos um país que ou nós acabamos com esses contrastes ou com esses erros, ou então nós não vamos chegar a um país que nós almejamos, e eu tenho até a obrigação de fazer, porque eu já sou avô. Tenho aí 5 netinhos desabrochando na sua vida. Então, acho que esse é o país que eu tenho que cuidar, e a missão que me foi dada durante esse período é de fazer com que, pelo menos, determinados temas sejam levantados no Congresso Nacional. Senador Roberto Cavalcante, conosco no Alex Filho, com você de hoje. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Bom, aproveitar aqui o máximo possível, outro tema bastante importante, e aí meio que travado, desculpe a sinceridade, mas o senhor, muito mais que eu, por sua experiência, sabe, pelo seu saber, pode ratificar aqui e concordar com o que eu estou falando. Alguns temas não conseguem mais nem sequer despertar a esperança do eleitor e do público no geral de que
eles venham a acontecer. Por exemplo, a reforma política. Quem conhece um pouco disso sabe que é necessário para o país poder andar em outras áreas. Precisa ter uma coerência. E isso é muito solto. No Brasil é extremamente solto. O senhor acha que um dia a gente vai conseguir fazer uma boa reforma política? Será que sai? Olha, eu acho que nós precisamos fazer. E o Brasil é um país que está evoluindo. Todos os fatos presentes da política, até os fatos negativos da política, eu encaro como positivos. Eu acho que o Brasil está fazendo com que o cidadão tenha uma postura diferente. E essa reforma política, como a reforma tributária, como a reforma trabalhista, elas acontecerão para o bem do país. Nós não podemos viver num país que está na contramão da história. Hoje o mundo é globalizado, hoje o mundo é parecido um com o outro. Quem não for parecido um com o outro é soldado de passo certo em batalhão de passo errado, até eu diria. Mas não interessa se está certo ou errado. Interessa que você tem que se encaixar dentro de uma conjuntura mundial. Isso. Hoje, ou se enquadra na conjuntura mundial, quer queira, quer não, mas é a realidade. Então, eu acho que essas reformas necessariamente acontecerão. A reforma política é uma delas, não sei se é a mais prioritária, é uma delas. Eu concordo que ela tem que ser permanentemente lembrada. Agora, me preocupa muito a reforma fiscal, porque nós vivemos num país cuja carga tributária é assustadora. Nós temos péssimos serviços, a máquina de governo toma conta do nosso dinheiro, vamos dizer, mal usa o nosso dinheiro. E nunca cai, não é, doutor Roberto? Não nunca existe, cai, só não? cresce, só aumenta, e o serviço só cai. Se nós pegarmos, eu fui aluno de escola pública. Eu fiz meu curso primário, na época, em escola pública, excelente escola pública. As melhores escolas, eu sou pernambucano, as melhores escolas de Recife eram escolas públicas. Se um pai quisesse educar um filho da forma mais eficiente, botava em determinadas escolas públicas. Hoje não existe isso. O liceu aqui, marco do ensino aqui na Paraíba, todos os expoentes políticos, empresários, toda a sociedade que teve um pensamento cultivado, foi cultivado no Liceu Paraibano. É um exemplo. Com certeza. Cidades como Cajazeiras, o centro de ensino de Cajazeiras na história, um marco. Hoje você vê as dificuldades que nós passamos na escola pública. Então, acho que essa qualidade de serviço, quer seja na segurança, na saúde, na educação, qualquer ponto, cada vez nós pioramos e cada vez nós pagamos mais por isso. Então, se nós pagamos a maior contribuição, a maior taxa do mundo de impostos, nós deveríamos ter os melhores serviços. Os melhores. Então, nós pagamos a maior taxa e temos os piores serviços do mundo. Então, acho que tem uma coisa errada. O que é que está errado? É a máquina de governo que está completamente mal concebida. São os desmandos, sim, são as evasões de recursos, sim, mas é a máquina de governo. É uma coisa impressionante quando você mergulha, Brasília principalmente, eu estou convivendo há poucos dias, você fica impressionado com o que se gasta em Brasília para nada. Não é? É uma coisa assim que, como cidadão, eu me espanto com essa carga que existe desnecessária em termos de país. Então, acho que o Brasil precisa evoluir nessa reforma e também fazer com que os governos, quer seja municipal, quer seja estadual, quer seja federal, aperte os cintos, caia na realidade. Como uma empresa para sobreviver, ela tem um orçamento. E esse orçamento ela não pode ir acrescendo o faturamento, não, porque ela não acresce faturamento, porque o faturamento não é imposto. O faturamento é o cidadão que vai lá e comparece. Então ela sabe que tem um limite, ela tem ali um balizador. No governo não tem esse balizador, ela vai aumentando a carga tributária, aumentando, e aí você vai pagar para ter cada vez menos serviço. Então, acho que é um tema fantástico, as reformas. Eu sou particularmente um reformista consagrado e veterado. Eu torço que hajam todas as reformas e, se lá estiver durante mais tempo, ou no tempo que estiver, estarei lutando para que elas aconteçam da forma mais rápida.